As estradas do Paraná começaram a ser construídas com mais força no final da década de 40. A ligação entre Londrina e Curitiba, por exemplo, só ganhou asfalto nos anos 60 com o governador Ney Braga. O desenvolvimento das rodovias continuou limitado sempre pela falta de recursos. Depois de finalmente prontas, apesar de pistas simples em sua maioria, o grande problema era conservar o pavimento, a sinalização, e nesta época ainda nem existia o socorro para os usuários. A possível solução foi surgir só no final dos anos 90, com uma parceria público-privada. A iniciativa foi do governador Jaime Lerner, que resolveu seguir o exemplo de São Paulo e pedagiar as principais rodovias do Paraná. Em 1997, os 6 lotes de estradas, com cerca de 2,5 mil quilômetros, foram licitados por 24 anos. As empresas vencedoras tiveram 7 meses para consertar as estradas e depois começar a cobrar as tarifas. O contrato previa, inclusive, as obras que as empresas deveriam executar, como a duplicação da rodovia do Café, por exemplo. Mas o período para isso era até o final do contrato. E, para piorar, ainda tinham alguns anos, digamos assim, de carência para o início das obras. A cobrança do pedágio começou mesmo em junho de 1998. As estradas estavam melhores, recapeadas e sinalizadas, mas o novo modelo já começou com uma polêmica que até agora não teve fim: o alto preço da tarifa. Entre os motivos para este valor elevado está um lucro previsto em contrato de 20%, a chamada taxa interna de retorno. Esta cláusula levava em conta a situação econômica e política do Brasil naquela época. E sem ela, provavelmente nenhuma empresa se interessaria pelo contrato. Pelo menos, essa foi a justificativa do governo naquele período. O problema é que o contrato não previu a possibilidade de rever e reduzir esse lucro se ao longo do tempo a situação no país melhorasse. Só para ter um comparativo, nos anos 2000, os novos contratos de concessão assinados no país tinham uma taxa média de retorno de 8%. Com a constante reclamação dos usuários, em julho de 1998, apenas alguns meses após o início da cobrança do pedágio, o governador Jaime Lerner baixou na caneta o valor das tarifas em 50%. Com a medida, conseguiu a reeleição, mas as concessionárias recorreram à justiça e conseguiram uma vantagem ainda maior: o fim da obrigação de fazer os investimentos previstos nos contratos. Agora, era só cuidar da manutenção, prestar socorro e faturar. Só no ano 2000, os governos do Paraná e Federal conseguiram fechar um acordo com as concessionárias e as empresas desistiram das ações na justiça contra o Estado. Em troca, foi assinado o primeiro aditivo contratual do pedágio, que adiou para o fim da concessão a obrigação das empresas realizarem as obras de duplicação das rodovias. A partir daí, surgiram outros aditivos, quase sempre em benefício das empresas. Investigações Lava Jato apontam que a partir de 1999, esquemas de corrupção nos pedágios do Paraná começaram a aparecer. De acordo com o Ministério Público Federal, esse esquema funcionou de forma ininterrupta até 2018. Tivemos até 2 CPIs do pedágio que, na prática, só serviu para gastar mais dinheiro do contribuinte e chegaram à conclusão de que os contratos eram bem feitos e não havia nada a se fazer, a não ser passar a conta para o usuário. Ratinho Júnior se elegeu governador e começa um novo capítulo. Com a previsão de término de contrato para novembro de 2021, o novo governo se empenhou em criar um modelo de pedágio diferente. A proposta foi discutida amplamente até chegar a um formato com garantia da execução de obras, divisão de lotes e redução nas tarifas. Serão 3.368 quilômetros de estradas divididas em 6 lotes. 65% são rodovias federais e 35% estaduais. As empresas que vencerem o leilão marcado para o ano que vem na Bolsa de Valores com lotes separados vão ter que investir 44 bilhões de reais em obras
incluindo a duplicação de quase 1.800 quilômetros de pistas. Além disso, elas vão ter que instalar internet com Wi-Fi em todos os trechos. As empresas vencedoras também vão precisar fazer viadutos, trincheiras, contornos e instalar iluminação em LED. 90% das obras precisam ser realizadas até o 7º ano, de acordo com o contrato, e 100% tem que estar concluído até o 10º ano. Haverá um desconto de 40% no valor da tarifa, em cima do preço cheio, enquanto essas obras não forem entregues. A expectativa do governo é que a tarifa final, cheia, tenha uma redução média entre 40% e 50% em relação aos valores atuais. O contrato com as concessionárias atuais termina a partir deste sábado e o governo do estado decidiu não fazer a renovação emergencial, enquanto o leilão e a assinatura dos novos serviços não acontecer. A partir deste final de semana, a cobrança fica suspensa e o próprio estado vai assumir a conservação das estradas e a prestação de socorro. O processo todo deve demorar pelo menos um ano. Até lá, é aproveitar as estradas livres e torcer para que o novo modelo atenda mais o interesse dos usuários do que o lucro das empresas.